Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de como, se você trabalhar errado, como você pode detonar um olhar da sua cliente, o olhar de alguém. Aqui vocês podem reparar que aqui é uma cliente que tem uma boca bem expressiva. Lembra do visagismo que nós estamos falando, que o visagismo ele visa equilibrar os traços faciais. Então essa cliente tem uma boca bem grande. Ela tem um nariz alargado, a base dele é larga. E ela tem um olho bem grande aqui. Essa sobrancelha seria o correto para ela. Então, a sobrancelha que nós fizemos para ela é o correto dela. Essa primeira sobrancelha aqui, eu apaguei no aplicativo. Fiz um aplicativo para demonstrar para vocês os erros comuns que as pessoas podem cometer na hora de fazer uma sobrancelha. A sobrancelha dessa cliente, ela é harmônica com o rosto dela, essa, porque é uma sobrancelha grossa, larga, que disfarça o tamanho do olho dela e disfarça o tamanho da boca dela e não deixa a base do nariz dela tão alargada, tá? Porque essa sobrancelha harmoniza o tamanho do olho dela, o tamanho do nariz, o tamanho da boca. Esse é um trabalho correto que você tem que avaliar de forma correta para você elevar todos os pontos fortes dessa cliente e diminuir todos os pontos fracos, equilibrar. O que ela não gosta, ela já falou para mim que ela não gosta do olho dela, porque ela acha que o olho dela é muito grande. Ela fala que parece um sapo esbugalhado, ela falava. Então, assim, se você faz uma sobrancelha de forma errada, como essa daqui, ó, sobrancelha fina, a cliente já falou que ela não gosta que o olho dela chame atenção. Se você deixa a sobrancelha fina dessa maneira, o que mais vai chamar atenção nessa cliente é o olho dela, é o tamanho do olho dela. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Esse olho precisa ser equilibrado. Você vai ver, vai conversar com a sua cliente, vai ver tudo que ela gosta nela e tudo que ela não gosta. Vai fazer uma avaliação dessa cliente e fazer o design de sobrancelha, deixar ela a mulher mais incrível do planeta. Ela tem que sair do seu estabelecimento se sentindo uma rainha, uma princesa. E é isso que você tem que fazer. E para isso você tem ferramentas. Você tem o paquímetro, você tem a linha geométrica, você tem ferramentas de visagismo que faz com que você trabalhe com excelência, que você se destaque no mercado de trabalho de forma diferente. Você não vai pegar uma medida padrão, carimbo e passar nessa cliente. Você vai fazer uma avaliação de todos os pontos dela, de tudo que ela precisa valorizar, e através dessa avaliação vai usar ferramentas para encontrar o padrão de design adequado para aquele tipo de rosto, para fazer com que ela se sinta linda, que ela saia de lá uma rainha ou uma princesa. É esse o seu trabalho. Aqui eu coloquei para vocês darem uma olhada nas principais medidas que nós utilizamos no design de sobrancelhas. Nós vamos utilizar aqui, ó, como padrão de medidas, o eixo central. O eixo central, ele corta a face em dois, que é esse eixo aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele corta o centro do arco do cupido. A segunda medida que nós vamos encontrar é o ponto inicial. Ele corta a asa do nariz, a aba do nariz. Tá vendo aqui? Bem no início da aba do nariz, corta aqui dos dois lados. São os pontos iniciais. Então, o ponto central corta o arco do cupido, a boca e o centro da face, ao meio. Nós temos o ponto inicial que corta aqui, começa aqui na asa do nariz. Se vocês repararem, ele vem do pico do arco do cupido, asa do nariz e sobe aqui no início da glabela. Então, esse ponto inicial, ele define o espaçamento que nós temos aqui, ó, na glabela. O ponto mais alto dessa sobrancelha, o PA ou PMA, nós vamos encontrar partindo do arco do cupido, asa do nariz, diagonal da íris. A íris é essa bolinha bem pequenininha que nós temos dentro do olho. Ela é importantíssima para definir a altura dessa sobrancelha, a altura ideal dessa sobrancelha. O ponto final, nós vamos partir aqui do arco do cupido, a asa do nariz, subir nessa linha aqui, a número 2 aqui, para achar o canto do olho. O olho tem que estar aberto para você achar essa medida aqui. Então, essas são as medidas principais que nós utilizamos para encontrar um formato de design adequado para a sua cliente. Coloquei aqui também para vocês, porque eu coloquei numa modelo, e aí eu coloquei no rosto real, para você entender
como funcionam essas medidas no rosto real. Para achar a espessura, nós vamos medir aqui a espessura. Nós vamos encontrar aqui uma linha reta do início inferior ao início inferior da outra sobrancelha e depois uma linha reta aqui do início superior ao início superior para achar a espessura dessa sobrancelha. Eu quero que vocês não fiquem assustadas, porque na prática isso é muito mais tranquilo. Na prática você vai entender com perfeição tudo que eu estou falando. Vai se lembrar mentalmente do que eu estou falando. Porque é muito mais fácil você trabalhar na prática do que você fazer na teoria. Óbvio, tá? Aqui eu coloquei para vocês, esse aqui é o meu rosto, para você entender mais ou menos como que é a medida geométrica na realidade. Você vai achar que é o arco do cupido, eixo central, achou o ponto central. Aqui, ó, asa do nariz, nós estamos subindo aqui, opa! Nós estamos subindo aqui a asa do nariz, sobe aqui para achar o ponto inicial. Do outro lado também achei o ponto inicial, podem ver que está aqui tracejadinho. Então, eu já achei o espaçamento de glabela, já achei aqui o coração da boca, que é o arco do cupido. Ponto mais alto, podem reparar que ele corta aqui a diagonal da minha íris para achar o ponto mais alto. E o ponto final, ele vem aqui, ó, do arco do cupido, asa do nariz, para achar o canto externo aqui, que é a medida final. Então, depois que eu achei essas medidas principais, eu vou fazer o fechamento desse desenho aqui. Eu venho aqui e vou encontrando os pontos das medidas e fazendo o fechamento dessa medida. É assim que eu vou fazer na prática, que vocês vão analisar no próximo módulo. Aqui eu estou reforçando ainda mais para você memorizar as medidas. Ó, a espessura, lembra que eu falei da espessura? A espessura é medida daqui, ó, do início inferior da sobrancelha até o inferior da outra sobrancelha, do início superior ao início superior. Aqui, a gente forma esse quadradinho aqui e a partir desse quadradinho aqui nós temos a medida da sobrancelha. Nós podemos achar tanto na linha quanto no paquímetro. Lembrando do eixo central, que é o eixo número 1 aqui, nós temos aqui, ó, a aba do nariz indicando o início dessa sobrancelha, o ponto inicial, e nós temos o ponto mais alto, ou o ponto alto, ou o PMA, que é o ponto mais alto, cortando a diagonal da íris novamente. É assim que nós vamos trabalhar, encontrando essas medidas. Mapeamento personalizado. O que é isso, pessoal? Eu quero falar para vocês que, assim, fico doida quando eu vejo por aí várias fórmulas mágicas de pessoas ensinando a fórmula mágica para você. E eu fico imaginando as meninas que não têm conhecimento nenhum olhando aquelas fórmulas mágicas e achando que aquele design mágico vai caber em todo tipo de rosto. Não vai. Não adianta você pegar uma medida padrão de, eu preciso ter 3 aqui de glabela, 3 de proporção inicial, 2 de final, e achar que o meu rosto hexagonal vai ficar legal no rosto redondo, vai ficar legal no rosto quadrado. Não vai. Uma que você pega um carimbo e parece que você sai carimbando todo mundo, tudo igual. As pessoas, elas têm medidas individualizadas, elas são personalizadas. Não tem como você pegar uma fórmula mágica e passar em todo tipo de rosto, todo formato de rosto. Isso não vai acontecer. Isso não é legal, não fica bom. Então, você precisa entender que essas medidas, elas precisam ser personalizadas. Elas precisam vir de acordo com aquele tamanho de olho, de acordo com aquele tamanho de boca. Porque uma pessoa que tem um rosto oval e uma outra que tem oval, provavelmente ela não vai ter as mesmas medidas. Cada uma tem o seu tipo de proporção, suas medidas particulares. Quando você aprender a fazer medidas de forma adequada, você vai entender que você vai saber trabalhar de forma exclusiva. Cada cliente que vai no seu espaço de atendimento, ela vai se sentir exclusiva, porque ela vai ter medidas únicas, que são só delas. E isso você vai poder encontrar através do padrão natural dela. É assim que funciona, tá? Não existe fórmula mágica. Existe trabalho de excelência, ferramenta para você fazer um trabalho adequado e de qualidade.